Olá, pessoal. Novamente eu aqui, Ivanilde, para darmos continuidade à nossa Semana Maria da Penha, para comemorarmos de uma maneira muito festiva o combate à violência doméstica contra as mulheres, né? E daremos continuidade à nossa série Construindo uma Educação Antissexista, em comemoração, como já falei, à Semana Maria da Penha, que é amparada na Lei 6.325 do ano de 2019. Temos a felicidade e a honra de recebermos a professora Gina Vieira. A professora Gina Vieira, ela é professora da Secretaria de Educação há 29 anos, é graduada em Letras, mestre em Linguística, formadora da EAP e autora do programa Mulheres Inspiradoras. Esse programa é uma política de valorização da mulher a partir de práticas de leitura e escrita na rede pública de ensino do DF. A professora Gina nos embelezará a nossa semana trazendo uma fala sobre a necessidade de refletirmos sobre a potência de uma educação antissexista e antirracista, com um olhar especial para as mulheres que sofrem e que lutam para combater a violência doméstica e domiciliar. E que muitas dessas mulheres têm os seus direitos violados e sofrem caladas dentro de suas casas, todos os tipos de violência, sejam elas violências física, psicológica, sexual e patrimonial. Seja muito bem-vinda, professora Gina. Como disse, é uma felicidade tê-la aqui conosco. O espaço é seu. Olá, gente querida, bom dia, professores e professoras da Secretaria de Educação do Distrito Federal, em especial professores das escolas da Regional de Ensino do Recanto das Emas. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Sou professora Gina, atuo na educação básica há 29 anos no Distrito Federal, sou ceilandense e vou ter o prazer de bater um papo hoje com vocês sobre um tema que para mim é muito especial, que é a perspectiva de uma educação antissexista e antirracista. Então, eu quero agradecer muito pelo convite da Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas, por essa oportunidade tão preciosa de interlocução com vocês. E para a gente fazer essa conversa, eu preparei alguns slides para que a nossa conversa fique mais interessante, mais didática, para que a gente tenha recursos visuais que nos ajudem a compreender melhor os temas que a gente vai abordar aqui. Então, eu vou compartilhar com vocês agora os meus slides. Então, gente querida, eu defini como tema da nossa conversa refletindo sobre a potência transformadora de uma educação antissexista e antirracista. É importante lembrar que a gente está dentro dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E no Brasil, esses 16 dias de ativismo, estrategicamente, começam no dia 20 de novembro, em que a gente tem o Dia da Consciência Negra. Porque no Brasil, quando a gente fala sobre violência de gênero, necessariamente a gente tem que trazer para o debate as questões de raça, pensando numa perspectiva interseccional. Acho fundamental também dizer para vocês de que lugar eu falo. E eu falo do lugar de quem teve o presente, a bênção de nascer numa família muito especial, que começa com o seu Moisés e a dona Djanira, seu Moisés cearense de Sobral, dona Djanira mineira de Manhuaçu, as duas pessoas mais extraordinárias que eu já conheci, que tiveram negado o direito à educação, mas lutaram bravamente para que nós, os seus 6 filhos, frequentássemos a escola. De modo que eu entrei na escola com 7 anos de idade, então eu falo desse lugar de quem está mergulhada no espaço escolar desde os 7 anos. Os primeiros anos como aluna, eu tive o prazer de ter uma professora maravilhosa, professora Creuza Pereira dos Santos Lima, que representa um marco na minha trajetória, porque no encontro com a professora Creuza, eu vivenciei experiências muito transformadoras
que suscitaram em mim o desejo de também ser professora. A professora Creuza me inspirou a escolher o magistério como profissão. Aos 17 anos eu já estava formada professora, aos 18 eu fiz o meu primeiro concurso, aos 19 eu já atuava como professora da educação básica. Então eu tive um longo período, um pouco mais de uma década nas séries iniciais, trabalhei nos anos finais, no ensino médio, na educação de jovens e adultos e mais recentemente atuo como formadora de docentes na EAP, na Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, dentro do programa Mulheres Inspiradoras. E é importante trazer essa reflexão porque eu acho que é nosso dever não tentar nos livrar da história que nos deixou onde a gente está. Quem faz essa reflexão é uma teórica de quem eu gosto muito, Adélia Matias. É importante que a cada vez que a gente avance para frente na nossa história, a gente não esqueça que nós estamos nesse ponto da nossa história porque alguém abriu caminhos para nós. Então, essa reflexão inicial é também nesse sentido. E pensando na minha trajetória como professora, eu trago aqui alguns marcos importantes. Eu comecei a atuar na educação básica em 1991, fiquei até 2000 trabalhando com estudantes da educação infantil. Em 2003, eu comecei a trabalhar com os estudantes dos anos finais. E naquele ano eu tive um episódio de depressão muito sério que teve origem na minha relação com o meu trabalho. Eu sempre entendi que ser professor estava relacionado a ser agente de mudança. E quando eu escolhi ser professor, eu escolhi também atuar na minha comunidade, na minha periferia em Ceilândia. Inclusive, naquele ano eu estava atuando na escola, onde 11 anos antes eu tinha sido aluna. E eu percebi uma falta de engajamento muito grande dos estudantes. Por mais que eu me esforçasse, as minhas aulas pareciam não fazer sentido para eles. Aquilo teve um impacto muito grande na minha saúde mental, porque eu passei a ter a sensação de impotência, de fracasso, de perda de sentido. E nesse momento eu começo a me perguntar sobre o porquê que os estudantes viram as costas para a escola. E no lugar de me contentar com as respostas do senso comum, que sempre sinalizam que o problema está nos estudantes, eu inverti a pergunta e comecei a me questionar sobre o que poderia estar errado no meu trabalho. A partir daquele momento, então, eu percebo a necessidade de ressignificar a minha prática pedagógica, porque eu me dou conta de que a gente tem uma escola instrucionista, bancária, autoritária, colonial, que precisa ser reinventada. E aí, desde então, desde 2004, eu começo um processo de ressignificar a minha prática pedagógica, busco fazer vários cursos de extensão, de especialização, nesse sentido de trazer um novo fôlego, oxigenar a minha prática pedagógica. E parte desse processo foi entender que eu precisava trazer as novas tecnologias ao meu fazer pedagógico, porque hoje nós lidamos com os estudantes que são nativos digitais, que vivem nesse mundo VUCA, volátil, incerto, ambíguo, complexo, e, portanto, como diz o querido professor Antônio Novo, se a gente continuar insistindo numa prática apartada das novas tecnologias, a gente vai estar preparando os estudantes esplendidamente para um mundo que não existe mais. E aí eu passei a usar as redes sociais como ferramenta pedagógica para me aproximar dos meus alunos, para saber que conteúdos eles postavam. E, numa situação, eu me deparei com um vídeo produzido e postado por uma menina de 13 anos, no qual ela se apresentava dançando de maneira muito erotizada. Ela escolheu uma música que era depreciativa às mulheres e executava uma coreografia que tinha um apelo erótico muito forte. Aquele vídeo me provocou a pensar sobre o porquê que muitas vezes nós, mulheres, meninas, performamos dentro da cultura, reproduzindo ou repercutindo essa objetificação. E aí eu fui estudar, descobri que o comportamento daquela menina tem nome, chama-se sexting, e está associado a essa ideia de, nas redes sociais, exercer a sexualidade.
eu compreendi que quando isso se dá com pessoas adultas, as pessoas sabem do que elas estão fazendo, ou pelo menos deveriam saber, mas eu estava ali diante de uma menina de 13 anos em processo de formação que precisava ter oportunidade de refletir sobre os riscos que ela corria de ser interpelada por um pedófilo, de ter a imagem dela alimentada por um site de pornografia e até de entender que, ainda que inconscientemente, ela reproduziu uma cultura que faz parte de uma lógica que objetifica e desumaniza as mulheres. E aí, depois que eu me dei conta daquela situação, eu decidi fazer pesquisas para compreender melhor o que motivava o comportamento daquela menina. E cheguei a uma categoria elaborada pela pesquisadora Teresa de Lauretti, chamada Tecnologias de Gênero. Segundo Le Breton, segundo Judith Butler e tantos outros teóricos, as tecnologias de gênero estão relacionadas aos modos simbólicos que formam a nossa cultura e que vão influenciando, vão atravessando, vão definindo as nossas crenças, o nosso inconsciente, o nosso imaginário e as nossas práticas. Eu trago aqui alguns exemplos de tecnologias de gênero, por exemplo, nos brinquedos. Se a gente parar para pensar, se a gente faz uma busca por brinquedos de meninas na internet, a gente vai chegar a fogõezinhos. Se a gente busca brinquedos de meninos, a gente vai chegar a super-heróis. Essa é uma forma em que a gente já começa a dizer para as meninas que o espaço que elas devem ocupar é o espaço doméstico. Quando a gente dá panelinha, fogão, vassourinha, boneca, é isso que a gente comunica. E quando a gente dá super-heróis para os meninos, a gente já começa a sinalizar ali para eles que eles são fortes, poderosos, potentes, né? E essa perspectiva, ela traz um dano para a formação de meninos e meninas, porque já na primeira infância a gente começa a dizer para as meninas que o espaço delas é restrito ao casamento, à maternidade, ao trabalho doméstico, e os meninos a gente anuncia para eles que eles podem explorar o mundo inteiro, quando na verdade meninos e meninas deveriam ser apresentadas as mesmas possibilidades. Mas não para por aí, né? A gente precisa refletir também sobre como nos contos de fadas, que também são modos simbólicos importantes da nossa cultura, a gente tem uma representação de princesas sem protagonismo, subalternizadas e que reduzem toda a sua existência ao objetivo de serem escolhidas pelo príncipe para casar. Alguns desses contos de fada clássicos, que ainda são hegemônicos na nossa cultura, eles inclusive atuam como pedagogias afetivas, colonizando os afetos de meninas. Então, se você pensar no conto A Bela e a Fera, você tem uma representação romantizada de relações abusivas, porque você tem aí uma fera violenta, agressiva, que só vai se transformar num príncipe a partir do amor dessa princesa. É como se a gente dissesse para as meninas desde a primeira infância que elas têm que suportar relações abusivas porque elas têm a capacidade de mudar os homens com os quais elas vão se relacionar. No conto de fadas, A Pequena Sereia, você tem uma sereia desbravadora, corajosa, que quer explorar os 7 mares, até que ela encontra o grande amor, e aí toda a energia dela passa a estar voltada para isso, para viver esse amor. E ela, inclusive, precisa cumprir uma condição para viver esse amor, que é abrir mão da sua voz. Essa é a condição que a bruxa Úrsula impõe para ela. Também funciona como uma tecnologia afetiva que diz para as meninas que, se elas quiserem ser escolhidas, elas precisam abrir mão da sua voz. E aí a gente tem que lembrar também das representações das mulheres na nossa cultura que aparecem objetificadas, têm os seus corpos colocados na mídia hegemônica, em campanhas de publicidade para dar ibope, para vender produtos. Outra tecnologia de gênero que atua na nossa cultura são os modos simbólicos que representam o casamento como um grande prêmio para as mulheres e como um sofrimento para os homens. Essa é mais uma forma da cultura dizer para as meninas que o grande objetivo da vida delas é ser escolhida por um homem para casar. Não que as meninas, as mulheres não possam vislumbrar o casamento, mas o grande problema dessas representações dentro da nossa cultura é que elas apresentam
possibilidades identitárias restritas para as nossas meninas. Desde cedo a gente começa a dizer para elas que esse é o único projeto de vida que elas podem vislumbrar, quando na verdade elas podem se casar, ter filhos, mas também ter profissões, ter empregos, ter autonomia financeira. Isso é fundamental para que a gente fortaleça a identidade das meninas e também para que a gente estimule os meninos a exercerem masculinidades que não sejam tóxicas. Nesse sentido, eu trago aqui, por exemplo, a tradução da música A Pequena Sereia, que é apresentada no livro da professora Valesca Zanello. A letra da música diz o seguinte, né? Aqui a gente traz a tradução. O homem abomina tagarela, garota caladinha ele adora. Se a mulher fica falando o dia inteiro e fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não vá querer jogar a conversa fora, que os homens fazem tudo para evitar. Sabe quem é a mais querida? É a garota retraída e só as bem quietinhas vão casar. Aqui na letra dessa música a gente tem uma tecnologia de gênero que atua como pedagogia afetiva, sinalizando para as meninas que se elas quiserem viver um grande amor, elas precisam abrir mão das suas vozes. É ali que começa um processo cultural, histórico, que vai forjando as emoções das meninas desde a infância para que elas se submetam a relações abusivas. Então, quando a gente percebe os índices de violência contra as mulheres e a dificuldade que as mulheres têm de sair de relações abusivas, a gente precisa lembrar que a nossa cultura, como diz a Chimamanda, prepara, educa as meninas desde a primeira infância para silenciarem a sua voz, para suportarem relações abusivas. Para a gente romper com isso, a gente tem que fazer uma reflexão crítica sobre essas tecnologias de gênero que também estão a serviço da produção de masculinidades hegemônicas, masculinidades tóxicas, a partir das quais ser homem na nossa cultura está relacionado a resolver conflitos pela violência, beber até cair, não fazer trabalho doméstico, porque trabalho doméstico é representado como trabalho de mulherzinha, uma coisa menor, ou ser homem na nossa cultura está relacionado a exercer poder nas relações afetivas, se sentindo dono da mulher e tratando essa mulher como sua propriedade, não respeitar limites de velocidade, ter várias mulheres. Tudo isso faz parte da constituição do que é ser homem na nossa cultura a partir da perspectiva das masculinidades hegemônicas. Então, é importante dizer que se as tecnologias de gênero atuam na formação da identidade das meninas, as tecnologias de gênero também atuam na produção da subjetividade dos meninos. Então, a gente precisa de uma educação antirracista para meninos e para meninas, porque essa lógica patriarcal, sexista e machista, ela é danosa para meninos e para meninas. E é importante falar, né, considerando que a gente está aí na conjuntura do mês da consciência negra, que assim como a gente tem tecnologias de raça que trabalham para subalternizar mulheres, ou melhor, tecnologias de gênero que atuam para subalternizar mulheres, a gente tem tecnologias de raça que atuam para produzir um sentimento de inferioridade, subalternidade em relação a pessoas negras. A gente tem aqui uma obra do Modesto Brocos, que chama A Redenção de Cã, que materializa essa lógica que prevaleceu no Brasil durante muito tempo e que ainda se apresenta no imaginário coletivo, da ideia da branquitude como algo superior, como ideal a ser atingido. O Brasil, inclusive, empreendeu vários projetos nessa perspectiva de exterminar a população negra e gerar uma população branca, como se isso fosse importante para que o país avançasse. E é necessário a gente refletir sobre a perversidade desse pensamento, né? Porque o Brasil, por 358 anos, explorou, traficou, torturou e matou pessoas negras. Ele forjou toda a sua economia, a sua cultura, a sua língua. Ele se constituiu um país minimamente civilizado, né? Considerando a conjuntura perversa em que o processo de escravização aconteceu,
O Brasil se tornou o país que se tornou, com a economia potente que tinha no período do Brasil colônia, pela força do trabalho das pessoas negras. E aí, quando ele declara o fim da escravatura, ele entende que o motivo do atraso do país são as pessoas negras e que é necessário embranquecer o país. Então vejam que lógica absurda e que lógica perversa. Eu exploro pessoas negras até a morte, a exaustão, e depois eu digo que o motivo do atraso do país são essas pessoas que geraram toda a riqueza que o país tem. Então a gente precisa lembrar que, se é importante falar sobre o quanto uma cultura sexista, machista e patriarcal é danosa para todos nós, também é importante destacar o quanto o racismo estrutural é danoso e o quanto ele contribui para a manutenção das desigualdades sociais. E aí a gente precisa lembrar como que isso é feito muitas vezes a partir dos materiais didáticos, né? Então, livros didáticos que repercutem essa representação estereotipada de pessoas negras como escravos passivos, serviçais de pessoas brancas, quando isso é colocado num livro didático sem estar acompanhada de uma leitura crítica e reflexiva, a gente tem materiais didáticos que estarão a serviço da produção desse sentimento de subalternidade, servilidade e auto-ódio em pessoas negras. Eu trago aqui, inclusive, um ditado que era um ditado comum no período do Brasil colônia, em que se dizia que as mulheres brancas são para casar, as pretas para a cozinha e as mulatas para os prazeres da carne. Então, se nós vivemos numa cultura em que as mulheres brancas são subalternizadas e o único lugar que é concedido a elas é o da maternidade e do casamento, para as mulheres negras nem isso é permitido, porque elas são percebidas dentro da nossa cultura como serviçais, como sujeitos subalternos que estão aí para serem explorados. Então, é muito importante que a gente faça essa reflexão nas nossas escolas, desde a infância, para a gente fortalecer a identidade de meninas, em especial pensando em meninas negras, que são as que mais sofrem com as violências dessa cultura patriarcal e desse racismo estrutural. Então, se a gente está numa cultura que apresenta modos simbólicos que subalternizam as meninas e educa os meninos para masculinidades tóxicas, a reflexão que nós fizemos com o projeto Mulheres Inspiradoras era sobre qual seria a potência de um projeto que subverte essas tecnologias de gênero, trazendo outros modos simbólicos que pudessem inspirar meninos e meninas a repensarem essas representações. E aí o projeto Mulheres Inspiradoras me permitiu pensar em 5 passos que a gente precisa dar para construir projetos políticos pedagógicos comprometidos com uma agenda antirracista e antissexista. O projeto Mulheres Inspiradoras propôs a leitura de obras escritas por mulheres, propôs o estudo da biografia de 10 grandes mulheres, mulheres que deixaram grandes legados, e essa experiência com o projeto, né, que foi realizado em 2014 e 2015 no CF12 de Ceilândia, e hoje é um programa, ele me permitiu perceber que o primeiro passo que a gente precisa dar na construção de uma agenda educacional antissexista e antirracista, o primeiro passo é reconhecer, a escola se reconhecer como parte do problema. A escola faz parte da estrutura do patriarcado e do racismo que nos constitui. Então é importante a gente refletir sobre como a própria escola repercute essa cultura machista, como a própria escola repercute o racismo estrutural, e a partir dessa tomada de consciência é que a gente consegue pensar em que passos nós precisamos dar para vencer essa cultura que é danosa a todos nós. Nesse sentido, eu acho importante destacar também a relação dessas questões com a aprendizagem, porque nas teorias tradicionais do currículo, os processos educacionais, a aprendizagem, eram olhados a partir de categorias muito neutras, né? Ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência, objetivos. Mas a gente deu um grande salto quando a gente parte para as teorias críticas e pós-críticas do currículo, e a gente tem a compreensão de que a aprendizagem, os processos educacionais, eles não são neutros.
eles são atravessados por questões históricas, sociais, políticas, econômicas, identitárias, e a gente precisa de outras categorias para entender a complexidade do processo de aprendizagem do processo educacional. E categorias importantes que entram dentre essas são gênero, raça, etnia e sexualidade. Um segundo passo que a gente precisa dar para avançar na busca de uma educação antirracista e antissexista é pensar sobre como nós mesmos, que estamos dentro dessa cultura, temos o nosso imaginário, o nosso inconsciente, os nossos afetos, as nossas crenças influenciados, condicionados, atravessados por essa cultura. É muito recorrente que as pessoas neguem que elas sejam racistas ou machistas e neguem de forma veemente. O desejo é que todos nós sejamos antirracistas e antimachistas. O problema é que se nós somos seres sócio-históricos e estamos dentro dessa cultura, ainda que a gente não saiba e a gente não queira, a gente pode repercutir práticas racistas e machistas. Então, a postura menos arrogante, mais humilde, mais apropriada é a gente admitir que nós fazemos parte dessa cultura e construir uma postura vigilante a partir da qual a gente esteja disposto a se transformar, né, a se desconstruir. E esse é um passo importante, porque enquanto a gente nega a existência do racismo e do machismo na nossa Constituição, a gente não se abre para trazer essas mudanças. Um terceiro passo importante para a construção de uma agenda antirracista e antissexista envolve a compreensão que não se faz isso sem políticas públicas integradas, intersetoriais, políticas públicas que partam da gestão central, passem pela gestão intermediária e cheguem até o chão da escola. A gente precisa entender que não se faz educação antirracista e antissexista sem construção de competência técnico-pedagógica. Não basta boa vontade, não basta boa intenção para a gente fazer um trabalho de qualidade numa perspectiva antirracista. É fundamental que a gente se qualifique, que a gente estude, e isso passa por construção de políticas públicas de formação de docentes. Um quarto passo importante que a gente precisa dar é entender que esse processo de colonização que nos constituiu como país, ele não ficou no passado. Ele segue, segundo os estudos decoloniais, atuando nas raízes mais profundas do nosso povo. Então, como eu disse, o nosso imaginário, as nossas crenças, as nossas representações sociais, os nossos afetos, os nossos currículos e os nossos materiais didáticos todos precisam ser olhados numa perspectiva crítica para que a gente reflita sobre o quanto esses materiais didáticos e currículos ainda estão ancorados numa lógica eurocentrada, ainda estão apresentando povos tradicionais, originários, africanos, indígenas, numa perspectiva estereotipada. Infelizmente, a educação esteve e ainda está muito a serviço desse processo de colonização. A história oficial foi toda contada a partir da perspectiva do homem branco ocidental. Mulheres, indígenas, negros não participaram desse registro, e é importante que a escola faça o esforço de trazer esse resgate. Um quinto passo fundamental: a gente precisa superar o que eu chamo de pedagogia de eventos. A pedagogia de eventos é uma lógica, é uma concepção, traduz-se em práticas a partir das quais as escolas, muito bem intencionadas em relação a fazer um trabalho voltado para a diversidade, abordando os grupos que historicamente foram excluídos, como mulheres, indígenas, afro-brasileiros, normalmente se adota práticas em que você tem muitos eventos, muitos acontecimentos dentro da escola, mas feitos sem intencionalidade, sem planejamento, sem sistematização, sem metodologia clara, sem estar ancorado no currículo, essas práticas são adotadas muitas vezes, além de não estarem ancoradas no currículo, elas não evidenciam um compromisso com a aprendizagem, elas muitas vezes se traduzem na reprodução de práticas que foram adotadas por outras escolas e as escolas passam a repercutir
sem refletir sobre o fato de se aquela proposta está alinhada ao perfil daquele estudante, daquela escola, daquela comunidade. O problema da pedagogia de eventos é que ela privilegia o produto em detrimento do processo. Então, muitas vezes você tem um evento muito bonito de encher os olhos, mas quando você vai olhar o que antecedeu aquele evento, você descobre que não teve processo, não teve planejamento, não teve intencionalidade pedagógica. A nossa tarefa é superar a pedagogia de eventos e chegar à pedagogia crítica de projetos, que é uma pedagogia profundamente engajada na garantia do direito à aprendizagem, na garantia do desenvolvimento integral, comprometida com uma educação antirracista e antissexista, mas que compreende que improviso não combina com educação. Como diz a grande pensadora Bell Hooks, o nosso trabalho como professores não é transformar as nossas aulas em espetáculo, não é reduzir as nossas aulas a eventos, mas é pensar em metodologias a partir das quais os estudantes se sintam motivados a se engajar no processo educacional, exercendo o seu protagonismo, a sua autonomia e sendo colocados, sendo inseridos dentro de metodologias e processos onde lhe seja garantido efetivamente a possibilidade de aprender e se desenvolver. A pedagogia de eventos não dá conta disso, porque ela fica na superfície. Outra questão fundamental como eu disse, para a gente assumir essa pedagogia engajada, alinhada à pedagogia crítica de projetos, a gente precisa trazer intencionalidade ao nosso trabalho, sustentar o nosso trabalho no currículo integrado, ancorar no currículo em movimento, buscar a garantia do direito à aprendizagem, fazer um trabalho numa perspectiva antirracista e antissexista ao longo do ano inteiro e não só em momentos esporádicos, como a Ponto Santo Tomé, como se o currículo fosse um currículo turista que aparece, os temas aparecem eventualmente na escola. A gente precisa dialogar com o contexto e com o território dos estudantes e fazer tudo isso a partir de metodologias diferenciadas, Então, eu trago aqui um exemplo de como a gente pode empreender uma pedagogia crítica de projetos, rechaçando essa pedagogia de eventos. No projeto Mulheres Inspiradoras, por exemplo, a gente trabalhou toda a temática relacionada a gênero e raça, ancorada numa perspectiva de compromisso com a leitura e a escrita, com os letramentos críticos e a escrita autoral. Então, a gente propôs a leitura de obras escritas por mulheres, os estudantes puderam ler 6 obras literárias diferentes. Essas que eu apresento aqui são obras de mulheres negras, Carolina Maria de Jesus, Cristiane Sobral. Eles puderam estudar gêneros textuais, entrevista, biografia, tipos narrativos a partir da biografia de grandes mulheres, puderam conhecer mulheres da nossa comunidade, e aí a gente traz a identidade local, a gente traz a oralidade, a interação, o engajamento, o trabalho autoral dos estudantes, nessa perspectiva de garantir processos qualificados, comprometidos com a aprendizagem. Parte do projeto Mulheres Inspiradoras foi a gente estimular os estudantes a escreverem seus textos autorais, contando a história de vida das suas mulheres inspiradoras, mães, avós, bisavós. Esse trabalho redundou na publicação do livro Mulheres Inspiradoras, em que estudantes do 9º ano puderam exercer a escrita autoral, foram colocados dentro de um processo muito dinâmico de escrita e reescrita, onde eu dava feedback para eles. Então, é possível fazer um trabalho com consistência pedagógica, numa perspectiva de trazer essas temáticas para o processo educacional. As temáticas relacionadas a uma educação antirracista e antissexista. Hoje, o projeto Mulheres Inspiradoras é uma política pública no Distrito Federal, ele está presente em mais de 40 escolas. Isso muito nos alegra, porque é uma maneira da gente anunciar que é possível, a gente vencer essa educação instrucionista, bancária, autoritária, colonial, porque ela precisa ser vencida, porque ela nem coopera para a aprendizagem dos estudantes, pensando numa perspectiva
dos conteúdos e dos repertórios de saberes que eles têm que construir. E essa educação instrucionista e bancária, ela também não coopera na transformação da sociedade, na transformação da nossa cultura. E aí, nesse sentido, eu trago uma reflexão proposta pelo grande mestre Paulo Freire, que diz o seguinte: assim como não posso ser professor sem me achar capacitado para ensinar certo e bem os conteúdos de minha disciplina, não posso, por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos. Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou essa aberração, a miséria na fartura. Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. Sou professor contra o desengano que me consome e me imobiliza. Sou professor a favor da boniteza da minha prática pedagógica. A nossa prática pedagógica só terá beleza se ela tiver um profundo compromisso com uma agenda antirracista e antissexista. Num país profundamente desigual como o Brasil, é impossível falar sobre qualidade na educação se a gente não trouxer centralidade para a questão racial e para a questão de gênero. Então, deixo aqui o meu muito obrigada por esse momento de bate-papo com vocês. Deixo aqui também o meu Instagram, o nosso canal Mulheres Inspiradoras, para aqueles que quiserem continuar nesse diálogo. E sigo aqui trabalhando, cada um de nós, né, nesse compromisso de que a gente possa, a partir do nosso trabalho como professores e professoras que se percebem como intelectuais transformadores, a partir da nossa prática, a gente pode transformar a nós mesmos, aos nossos alunos, a nossa comunidade e o mundo. Muito obrigada. Muito grata, professora Gina, por suas palavras. Como é importante falar a respeito das tecnologias de gênero e raça, mostrando para nós educadores o tão importante darmos voz aos nossos estudantes e às nossas estudantes e aos negros, como também adquirirmos práticas pedagógicas antirracistas e antissexistas, práticas essas que a gente deve procurar a igualdade de direitos entre os homens e entre as mulheres. Fica aqui, professora Gina, nossa gratidão e respeito por sua história de vida. Ah, gente, que alegria, que honra, né, poder participar de uma iniciativa tão bonita como essa da Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas. Eu te agradeço mais uma vez, Ivanilde, por esse convite, agradeço à Regional, agradeço ao Leonardo Noronha, que está aqui nos bastidores fazendo toda essa mágica acontecer. Eu espero que todos nós continuemos nessa luta por uma educação inclusiva, que garanta a cada criança, a cada adolescente, a cada adulto, o direito de ser quem se é. Sem isso, a gente não avança num mundo melhor. Muitíssimo obrigada e até as próximas. Grande beijo. Gostaria agora de convidá-los e convidá-las a assistirem o nosso último vídeo da série Construindo uma Educação Antissexista. O nosso último vídeo será exibido no dia 27, às 10 horas, aqui no nosso canal. E receberemos a promotora de justiça, Isabela Chaves, que nos falará sobre a rede de proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Aguardo todos vocês e todas vocês em nosso canal.